Boa noite, boa noite. Nós esperamos que os irmãos tenham saúde. Hoje entramos assim de forma derrubante, numa hora em que já não é certamente habitual, mas tem se dito que mais vale tarde do que nunca. Na verdade, hoje vai ao ar às segundas-feiras aqui na página da Igreja Evangélica Congregacional em Angola o Espaço Opinião. O Espaço Opinião é um lugar de debate, um lugar onde vários convidados aparecem, normalmente virados para um tema e, efetivamente, hoje, por questões técnicas, não temos aqui os nossos convidados, mas vamos ver o que é que podemos fazer. Deixa-me aqui aproveitar já a ocasião para saudar aqui alguns irmãos que estão certamente a nos acompanhar a partir da página da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Temos que dizer que saímos de um momento em que celebramos a nível nacional a festa dos 140 anos da nossa igreja. A IECA foi implantada em Angola no ano de 1880, então ontem, domingo, nós tivemos nos mais variados pastorados ou congregações, ou também pontos de pregação, a celebração dos 140 anos da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Eu sou o pastor Lúcio Marques, eu falo-vos a partir da província do Kwanza Norte. Kwanza Norte, que por sinal, o ano, ou seja, a semana que terminou, e mesmo ontem celebrou, portanto, teve o culto solene, ou seja, o ato central das celebrações dos 140 anos da nossa igreja. É verdade, a igreja aqui no Kwanza Norte acolheu efetivamente os 140 anos e tivemos a presença de sua reverendíssima André Cangovi Eurico, tivemos também a presença da nossa mãe, a esposa de sua reverendíssima, a reverenda Teresa Gerente Cangovi, também tivemos a presença do reverendo Bonifácio Chiwale Kassoma, o presidente da mesa das Assembleias Gerais e sua excelentíssima esposa. Então, significa que ainda estamos no mês de novembro. Hoje o tema proposto é para falar sobre a contribuição da Igreja nos processos de independência e também democratização em Angola. Este é o tema proposto para o dia de hoje. Conforme dissemos, não temos aqui os nossos convidados, mas eu aqui hoje vou fazer, se calhar, o papel também de convidado, esforçado assim, entre aspas, mas vamos ver o que é que isso poderá dar. Deixa-me aqui ainda saudar o mano Lionel Lucamba, boa noite, muito obrigado por estar aqui, mano. É a IECA em festa, todos nós estamos efetivamente em festa. É, nós precisamos compreender esta abordagem no sentido de ser uma questão mais do ponto de vista histórico, do ponto de vista histórico, porque aqui nós podemos nos remeter exatamente a uma ciência que nos ajuda a compreender o contexto histórico para, na verdade, compreendermos qual foi o papel, qual foi o contributo da Igreja nesses dois processos. Temos aqui dois processos, o processo da independência e o processo da democratização. Nós sabemos que os países, né, os países que pelo menos passaram pela colonização, uma das lutas, uma das ansiedades, ou seja, a maior expectativa é efetivamente ver-se livre do colono, e Angola não foi regra. E nós sabemos que a África, naquele período, era como que uma dama de ouro, permita-me aqui usar o termo, essa expressão, um lugar onde as potências disputavam, as potências olhavam para a África como sendo um lugar muito fértil, não só para fazer a exploração, mas sim para a construção dos seus países e para o seu melhor processo de desenvolvimento. Então, o nosso continente África foi efetivamente o continente mais colonizado a nível do mundo, sem desprimor para os outros países, para os outros continentes, como a Ásia e também o continente americano, mas África, quase todos os países passaram pelo processo de colonização, foram todos colonizados. E nós vemos efetivamente, a partir aí do ano 1400,
movimentos, não é? Um processo que começa a partir da própria África, mas aqui vamos particularizar Angola, que com a chegada dos portugueses, isso no pretérito ano, diga-se mesmo a bono da verdade, no pretérito ano de 1482, os europeus, mais particularmente os portugueses, entram em Angola e, por sua vez, primeiro as negociações, entram com a intenção da amizade e também de estabelecer relações com os povos encontrados, mas nós vemos que esse intento, no final, veio a dar como um processo de opróbrio, de opressão, e a que os nossos povos, aqui Angola, ficou submetida por mais de 500 anos. É verdade, nós vemos neste período, não é, em que também já a existência da própria Igreja Católica Romana, que por assim podemos considerar veio já no período em que os portugueses estão instalados no nosso país, e a partir daí começam a surgir algumas vozes, algumas pessoas, algumas figuras que efetivamente começaram a lutar para o próprio movimento da independência. Nós vemos os mais variados reinos do Ndongo, reino do Congo, reino da Matamba, todos estes lutando para o processo da independência. A independência, meus amigos, é um dos maiores ganhos, é uma das questões que todos nós precisamos aqui, precisamos abordar de forma muito clara, de forma muito breve. Então, nós vemos que, desde o momento em que a reforma protestante, como nós sabemos, deu-se no ano de 1517, com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero na capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Então, nós vemos, a partir daí, um movimento de reforma, um movimento em que as igrejas reformadas vão se espalhando pelo mundo. Nós vemos a reforma protestante a ir até a própria Inglaterra, depois disso vai para a Holanda, Estados Unidos, e é a partir daí onde um conjunto de missionários americanos e canadianos, fruto desta própria reforma, vão, na verdade, se espalhar para os mais variados países, particularmente em África, com a missão de levar este evangelho aqui, com a missão de levar a palavra de Deus. Neste período, nós vemos que o continente africano começa a receber missionários, não missionários católicos, mas missionários protestantes naquela altura, e Angola também, como não deixaria de ser, teve a oportunidade de ter os seus missionários. E a história nos diz que a primeira igreja reformada, a primeira igreja a trazer o evangelho depois da Igreja Católica, é claramente a Igreja Batista, os missionários da Igreja Batista em Angola. Por isso, em 1878. 2 anos mais tarde, surgem então os missionários americanos e canadianos, que são efetivamente os missionários da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. A partir deste momento, os missionários não só trouxeram o evangelho, os missionários sempre procuraram levar 2 serviços fundamentais e que a igreja não se deve esquecer nos nossos dias. Temos a sua missão espiritual, mas também a sua missão social. A missão espiritual tem que ver com a transmissão da própria palavra de Deus. A missão espiritual tem que ver com a própria transmissão daquilo que é o próprio evangelho. Este evangelho puro, a transmissão desta palavra inerrante, a Bíblia Sagrada, que tal como os puritanos diziam e consideravam como sendo a única regra de fé. Os missionários também levavam em contrapartida a intenção, o trabalho virado muito mais para a área social. Ou seja, as nossas missões não só foram centros de evangelho, como disse, mas também serviram de lugares para que as pessoas por si só possam aprender a ler. Vocês lembram-se que naquele período a questão da educação era limitada a um grupo de gente. Mas, com a chegada dos missionários, a educação é para todas as pessoas. A leitura é para todas as pessoas. E é neste contexto que os missionários não só trouxeram o evangelho, mas também fizeram implantações de escolas,
dentro das missões tínhamos também os hospitais, e a partir deste momento que você tem indivíduos que conseguem pensar, que conseguem ler, que conseguem, na verdade, têm alguma capacidade de raciocínio, então, neste preciso momento, nós vemos o eclodir da massa crítica, a capacidade que os indivíduos têm de criticar, de começar a questionar o colono que, na altura, tinha a política repressiva, a política de que ninguém se podia levantar, ninguém podia estudar até depois da quarta classe. Então, neste período, então, nós vemos as mais variadas missões. Quero destacar aqui, por exemplo, a missão do Chilume, a missão do Donde, nesta altura, que era, portanto, a missão, o centro, a maior missão, por exemplo, aí na África subsaariana, sem desprimor para as outras missões. Então, a partir deste momento, nós vemos grandes mentes que são formadas na missão do Donde, ou pelos missionários. Então, é este processo que vai começar a ajudar, vai contribuir efetivamente para a independência do nosso país. Nós vemos, e aqui deixa-me citar aqui sua reverendíssima André Cangope Urico, que na última semana disse muito bem que o evangelho precede a independência. Ou seja, foram necessários anos para que a independência fosse necessária. Eu aqui arrisco-me a dizer que se não fossem as missões, talvez nós não teríamos a nossa independência em 1975. Talvez seja um risco dizer isso, mas eu olho a partir deste período que muitos angolanos, muitos filhos angolanos passam a frequentar as missões e a partir deste momento, como disse, nós temos uma massa crítica, uma massa que questiona. Daí que é necessário que nós, enquanto igreja, continuemos a formar as pessoas, né? Nós continuemos a apostar na educação de qualidade. A educação de qualidade tem exatamente esse explodir, essa explosão de que poderemos proporcionar uma massa crítica, um grupo de indivíduos que conseguem questionar, não é? Conseguem questionar este ou aquele. Então, dali nós vemos muitas individualidades, aqui trazer, por exemplo, o reverendo Abraão Gulo, trazer, por exemplo, o reverendo, a sua reverendíssima Gessé Chiula Chipenda, que são, na verdade, figuras incontornáveis naquilo que é a própria história do nosso país. E nós vemos um grupo de filhos angolanos a serem formados nas nossas missões, e uns chegaram mesmo a ganhar bolsas de estudos e hoje contribuíram direta ou indiretamente na questão da própria independência. É inegável e também inquestionável dizer que mesmo o surgimento dos partidos políticos, os movimentos que surgiram na altura, os movimentos de libertação nacional, todos esses movimentos, se nós quiséssemos olhar naquilo que é a sua própria matriz, naquilo que é a sua própria gênese, nós vamos compreender que esses movimentos têm exatamente influência direta da própria igreja. Quase todos esses nacionalistas foram formados pela própria igreja. Para não ser uma espécie de um sermão, o irmão que está a nos acompanhar ou a irmã que nos está a acompanhar pode também escrever aí para nós, pode escrever para que nós possamos aqui ter uma interação. Então, a igreja contribui diretamente no processo da independência, através daquilo que eu já referi, e efetivamente, neste período, nós vemos uma igreja muito ativa, porque o Evangelho, nós olhamos, por exemplo, para as palavras de Jesus, não é? Dar voz aos oprimidos, pregar, anunciar a própria palavra aos cativos, àqueles que estão oprimidos. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda. E, a partir deste período, nós vemos o país a entrar para aquilo que nós chamamos a própria independência. Com a independência ganha-se muita coisa. E, aliás, é importante que os países preservem a sua independência a todo custo. Portanto, sem independência não há soberania. Sem independência também não há liberdade. Sem independência nós não conseguimos realizar, nós não conseguimos ter, por exemplo, a nossa própria... aquilo que já disse, a nossa própria soberania. Por isso, daí a necessidade dos países preservarem a todo custo a sua independência. E
A igreja teve um papel fundamental, e aqui temos que realçar, um papel fundamental. Por quê? Porque a igreja luta contra as injustiças. A igreja está a favor sempre daqueles dos oprimidos. E nós vemos Jesus Cristo estar efetivamente a favor daqueles que sofrem. Daí que é necessário que continuemos não só a lembrar a história, mas continuemos a propagar a justiça. Nós vemos Isaías, o considerado o profeta da paz, o profeta que traz a memória, que traz a esperança ao povo que vem da Babilônia, portanto, por amor a Jerusalém, por amor a Sião. Estou a citar o texto de Isaías, capítulo 62, versículo 1, por amor a Sião me não calarei. Portanto, é neste momento que o país vê-se livre do colono, embora nas condições que ocorreram. Eu defendo particularmente que Portugal perdeu uma excelente oportunidade, porque se nós quiséssemos comparar com o outro colonizador, os ingleses foram muito diplomatas, embora houve erros também naquilo que é a própria independência da África do Sul, mas você vê que a África do Sul teve uma independência assinada aos papéis, mas os portugueses foram, mesmo esse termo, foram corridos do nosso país, mas porque a memória crítica cresceu naquela altura. Então, Angola como dizia, Angola vai se tornar então um país independente no ano de 1975. O que mais gosto, irmãos, olhem a coincidência. Coincidência porque Angola torna-se independente no dia 11 de novembro de 1975. E a Igreja Evangélica Congregacional foi implantada em Angola em 11 de novembro de 1880. Qualquer irmão que está a acompanhar pode fazer contas, não é? A IECA chega muito antes, não é? Da própria independência. Foram aí passados, assim, muito rapidamente, sem ser preciso, mas eu gostaria que aqui alguém pudesse me ajudar, pudesse fazer quantos anos de antecedência é que a igreja foi implantada, a comparar com a própria data da nossa independência. Então, a igreja contribui aí diretamente neste processo da independência, como já me referi há instantes. Agora, é importante aqui trazer o outro conceito de democratização. O processo de democratização não aconteceu logo depois da independência. Como sabemos, antes da independência, nós tivemos os chamados Acordos de Alva. Os acordos de Alvora, que efetivamente foi naquele período do mês de janeiro, né? Pelo mês de janeiro de 1975, onde os três movimentos de libertação, aqueles movimentos que são históricos, não é? São o nosso patrimônio enquanto Angola, refiro-me ao partido FNLA, refiro-me ao partido MPLA e também refiro-me ao partido UNITA, que são os nossos patrimônios, e esses partidos reúnem-se em Alvor, né, nesse acordo de Alvor, portanto, nós termos aqui a própria independência. O irmão Antônio Ndelesse Epifânio diz que são 13 anos. O irmão Antônio, não creio que sejam 13 anos só, porque a IECA foi implantada em 1880. 1880 a 1975 não devem ser 13 anos, devem ser mais de 50 anos, porque se quiséssemos ser um pouquinho, estamos a falar 75 anos, e vamos a crescer aí 1880 para 1990, 1990, exato, ou 1900, então estamos a falar em praticamente muitos anos. Mas daqui a nada alguém já vai acertar isso. Então, como dizia, os acordos de Alvor eram, como que se pudéssemos falar, um governo de transição,
que pudesse proclamar a independência. Eu penso que falharam muitas questões, porque nós vemos depois nós os irmãos, nos desentendemos, mas a igreja sempre aí esteve, de certeza. E surge, então, no ano de 1990, 1991, aqueles acordos que efetivamente ajudaram para a democratização da Angola. Muito bem, o Mano Eduardo, exatamente, são 95 anos, né? A IECA chega em 1880 e a independência da Angola acontece 95 anos depois. Por isso, nós, se quisermos ter as mudanças num país, as mudanças em qualquer lugar, não ocorrem já já. E aqui nós temos que chamar a atenção que nós não precisamos ser imediatistas. Vê que aquilo se plantou só 95 anos depois, só 95 anos depois acontece a independência do nosso país. Então, através das missões, e nós temos que preservar as nossas missões. Talvez podemos não tê-las como tivemos há mais de 100 anos, há mais de 140 anos, mas nós temos que preservar por ser um patrimônio histórico. Muito obrigado, Mano Eduardo Belchior, por estar aqui, por ajudar-nos. São 95 anos. Então, este processo de democratização dá a oportunidade de termos um país mais aberto, um país pluralista, um país em que cada um pode passar, pode opinar, pode criar o seu próprio partido. Então, nós vemos também as primeiras eleições em Angola em 1990, em 1991. Claro está que eu era uma criança e aqui a geração mais nova também pode dizer que era uma criança, mas e tudo isso aconteceu. E nós pensamos que democratização é um processo. Né? Nós estamos na construção de um país efetivamente democrático e de direito. E a igreja está aí a fazer compreender, e a igreja está aí para, no entanto, ajudar que o país Angola seja efetivamente democrático. É claro que nós temos uma estrada muito grande por percorrer, mas aqui está a necessidade de nós sabermos e nós compreendermos que cada um de nós ainda é uma pedra indispensável para que a democratização possa ainda acontecer. Claro está, este tema nos leva a sermos mais contextuais, este tema nos leva a refletirmos um pouco mais sobre o papel da igreja, por exemplo, neste período pós-2002. Como sabemos, Angola teve aí um período de guerra, e este período de guerra foi efetivamente negativo, e que todos nós, os angolanos, precisamos dizer que guerra no país já não, nós precisamos transmitir a mensagem de paz às populações, às comunidades, e claro está que cada um de nós é uma pedra fundamental, como disse, neste processo de democratização. A igreja tem que compreender que a igreja é do céu e é da terra. A igreja é do céu e é da terra. A igreja foi chamada por Jesus para fazer algum trabalho. Nós precisamos compreender isso, né? Precisamos compreender isso. Uma das funções claras e que a igreja não se deve esquecer é efetivamente a sua missão espiritual. A igreja tem que transmitir o evangelho. E o evangelho é a própria justiça, tal como o apóstolo Paulo dilui muito bem em Romanos, não é? O irmão Antônio Delesse diz que são 95, como disse, são 95 anos. Muito bem, mano Antônio Delesse, exatamente. Como dizia que nós precisamos transmitir a palavra, mas não nos esqueçamos que a igreja é do céu e a igreja também é da terra. É da terra porque ela ainda neste momento encontra-se na terra. E como dissemos, Jesus Cristo é o dono, é o Senhor, é o noivo, é o detentor, é Ele que tem o controle da sua própria igreja. Por isso é importante que nós aprendamos e sigamos aquilo que Jesus Cristo nos orienta que façamos. E o que é que Jesus Cristo nos orienta que façamos? Amemos o próximo, transmitamos a mensagem de paz, a mensagem de reconciliação e, efetivamente, não nos esquecermos de corrigir as coisas que nós ouvimos, as coisas que estão erradas, como, por exemplo, as questões de injustiça. A igreja é pró-justiça. A igreja não é pró-injustiça.
a igreja está efetivamente para o serviço das comunidades. Não é para o seu serviço, mas para o serviço das pessoas. Por isso é que nós olhamos aqui para o processo de democratização como sendo um processo contínuo e cada um de nós é uma pedra fundamental para este processo aqui. Conseguimos a nossa independência, está consolidada a independência, mas a democratização nós compreendemos que é um processo que começou em 1991. Claro está que teve aí um período em que, infelizmente, sofreu um interregno, mas pensamos que agora, de 2002 para aqui, é um processo que nós precisamos assumir e temos que pensar todos e somos uma massa importante para que isso possa acontecer no nosso país. Bom, hoje o Espaço Opinião fica por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, mas nós precisamos, enquanto igreja, continuar a apostar na missão, a missão espiritual e a missão social. A IECA baseia-se exatamente nesses dois pilares, a missão espiritual e a missão social, que é efetivamente algo que precisamos preservar. Claro está que a questão do Evangelho, o Evangelho deve começar na nossa casa, o Evangelho deve ser pregado na nossa própria casa para que nós tenhamos um país bom para se viver. Muito obrigado e continuem a estar aqui nesta página da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Obrigado a todos. O irmão Antônio Delesse precisa do meu WhatsApp. Tá bem, irmão Antônio Delesse, eu vou passar mesmo aqui no público, né? O meu WhatsApp é 912 67 40 48. 912 67 40 48. 912 67 40 48. Muito obrigado. Eu sou o pastor Lúcio Marques. Eu falo-vos a partir do Kwanzaa Norte. Foi um prazer enorme. Continue então a estar aqui às próximas vezes. Nós voltaremos aqui para mais dicas. Obrigado. Se você gostou, pode gostar também aqui a nossa página da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Muito obrigado. Já sabe que o Espaço Opinião é aqui. Hoje falamos sobre a contribuição da Igreja nos processos de independência e democratização em Angola. Continuemos a pensar, continuemos a lutar pela justiça social e porque nós devemos ser o arauto da justiça em Angola. Que o Senhor esteja com todos. Amém.